existem as limitações também das palestras. E quais são as limitações de palestras e de cursos? Aqui eu listei 3. Treinamentos e palestras, boa parte delas não funcionam em muitas empresas porque elas são uma estratégia de segurança isolada. O que eu quero dizer com isso? Uma estratégia isolada. Você não pode ter um ambiente de trabalho bagunçado, desorganizado, que o chefe não dá exemplo em segurança, não se envolve com segurança, que falta EPI, enfim, todas essas coisas erradas, né? Correria, pressa, pressão demasiada por produção, e você acreditar que só pelo treinamento você vai conseguir fazer maravilhas da empresa. Normalmente não é assim que a banda toca. A palestra é importante, o treinamento é importante, sem dúvida, mas eles não funcionam de forma isolada. Tá? É preciso que haja uma série de outras ações para que possa funcionar. Ninguém muda ninguém, só porque você dá um treinamento para a pessoa mudar, ela vai mudar. Não, você consegue ali movimento, você consegue sensibilizar a outra pessoa ali de forma imediata, numa palestra, num treinamento. Mas para que aquele comportamento seja mudado, se transforme em um hábito, é preciso que a organização mude junto, porque a gente já falou isso aqui outras vezes, mas vale a pena repetir. Na maioria dos casos, a empresa é que patrocina o acidente de trabalho. Por ter um ambiente de trabalho desorganizado, por ter uma liderança que não se importa com segurança, só o técnico e o engenheiro falando de segurança. Não adianta. Eu até falei já em outras vezes, ninguém muda só porque uma pessoa falou para mudar. Você pode ter um start para mudar de comportamento, mas para aquela mudança seja contínua, é preciso que haja o seu querer. E no ambiente de trabalho, o querer do trabalhador está ligado ali ao ambiente de trabalho. O item 2, né, no livro aqui, o Psychology of Safety Handbook, que é essa delícia de livro aqui, e também no livro The Field Guide of Understanding Human Error, né, que é o campo de entendimento do erro humano, que é essa outra delícia aqui, né, são ambos em inglês, infelizmente não tem versão desses livros em português, eles deixam muito claro, eles são muito claros, que as mudanças comportamentais não podem ser alcançadas tentando mudar diretamente a pessoa, mas a mudança ela vem mudando o ambiente em que essa pessoa se encontra, certo? Nós estamos falando aqui de mudança de comportamento. A mudança de comportamento, como a gente falou, tem que vir junto com a mudança do ambiente. A gente vê muitas empresas onde o profissional de segurança sabe que a liderança não apoia as questões de segurança e ele quer mudar o trabalhador na palestra. Isso não vai acontecer. A palestra é só um start. Não vai acontecer, infelizmente. Quando a gente foca só nisso, né, só na palestra e em nada mais, é como se a gente estivesse dizendo que o problema fosse o indivíduo. O problema é o trabalhador que não quer se cuidar. O problema é o trabalhador que quer é descomprometido com a segurança. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca vi um trabalhador ir para a empresa e falar, hoje eu quero me acidentar, hoje eu me acidento. Hoje eu arranco um olho, hoje eu arranco um braço. Eu nunca vi isso acontecer. Porque o trabalhador ele quer entregar o melhor dele. Só que em muitas empresas, para ele entregar o melhor dele, para ele produzir, ele tem que fazer gambiarra, porque não tem ferramenta apropriada. Ele tem que carregar peso sozinho, porque não tem ninguém para ajudar e também não tem ferramenta apropriada. E ele arrebenta a coluna e vão falar o quê? Descomprometido com a sua própria saúde. Esses dias tem uma imagem hilária que rola nos grupos aí, é de um trabalhador trocando uma lâmpada, né, o caminhão daqueles de basculante, né, da caçamba, aí o caminhão levanta a caçamba e um trabalhador lá em cima trocando uma lâmpada na rua. E toda vez que passa aquela imagem, todo mundo, né? Nossa, cara descomprometido, sem noção, não tem medo da morte, sua mulher te deu foi chifre, não foi asa, não? Todas essas coisas, né? Mas as pessoas não param a pensar. Será que ele tinha outra forma de fazer aquilo? Será que, melhor dizendo, né? Será que a empresa permitiu outra forma de fazer? E ele, de forma deliberada, falou, não,
Eu não quero uma escada, eu não quero ou qualquer equipamento de me levantar, qualquer equipamento seguro, eu não quero. Eu quero subir na caçamba do caminhão, erguer a caçamba do caminhão até a altura do poste, subir lá em cima para trocar uma lâmpada. Eu quero fazer isso. Improvável demais. Ninguém vai querer se arriscar tanto por pura e simples vontade, só porque quero, eu vou porque quero. Não. É porque não tem ferramenta apropriada. Então, as palestras são importantes, o treinamento é importante, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. São uma ótima ferramenta de start. São uma ótima ferramenta de reflexão. Mas para que as mudanças sejam permanentes, é preciso que a empresa tenha condições de suportar o comportamento seguro. Suportar o comportamento seguro é fundamental. Então, o problema não é o trabalhador. Na maioria dos casos, o problema está no desarranjo organizacional. E, de novo, o treinamento é importante para mudar isso, para mudar o comportamento do trabalhador, sim, mas ele está longe de ser a única ferramenta. Não funciona de forma isolada. É preciso que a empresa olhe para o ambiente de trabalho e que haja aprendizagem organizacional para que a empresa consiga fazer gerenciamento eficaz do risco e de um processo de trabalho que seja seguro. Bacana? Aqui a gente chamou atenção também para um outro fator, né, que também traz limitação para a efetividade das palestras de curso, né? É a cultura de segurança da empresa. Né? A gente sabe que existem 5 níveis de cultura de segurança pela metodologia Hearts and Minds. Né? Você tem o patológico, calculativo, reativo, você tem o generativo, patológico, ativo e generativo, né? São 5 níveis. E às vezes a empresa está no nível 1 e quer que o trabalhador tenha comportamento de nível 3. Isso não acontece. Inclusive, quando se trata de cultura, essa definição do Scheiner, ela é muito interessante, ela faz a gente refletir bastante. Ele diz que cultura de segurança são as percepções dos eventos, cultura de segurança são as práticas e procedimentos, bem como o tipo de comportamentos que serão recompensados e apoiados e esperados pelo ambiente de trabalho, pelo ambiente organizacional específico. Olha que coisa. Cultura de segurança são as práticas, são os procedimentos e são o tipo de comportamento que vai ser apoiado e recompensado pela organização. Reflita sobre essa descrição. Cultura de segurança é aquilo que apoia e recompensa os comportamentos dos trabalhadores. Cultura de segurança é aquilo que determina quais serão os comportamentos esperados e apoiados pela organização. Não é pelo técnico, não. É pela organização. Porque o técnico de segurança, pela sua formação, ele sempre busca segurança. Mas o problema é que, às vezes, a empresa está indo para o outro lado. E aí o profissional tem que ter maturidade suficiente para saber essa empresa não tem maturidade suficiente para esse tipo de comportamento que a gente quer. A gente quer que o trabalhador preencha o checklist todo dia. Mas o chefe dele não está nem aí com segurança. Mas o chefe dele não se envolve. Mas o chefe dele, às vezes, chama a atenção dele quando ele demora muito, até às vezes preenchendo o próprio checklist. Então a gente tem um problema nisso. Um problema grave. Por quê? O comportamento que a empresa está apoiando não é o comportamento seguro, é o comportamento inseguro. Outro problema, outra limitação quando a gente fala de treinamentos de segurança é tratar o adulto como se ele fosse criança. Um erro gravíssimo também quando a gente fala de treinamentos e palestras de segurança. Tratar o adulto como se ele fosse criança. O que a gente quer dizer com isso? O adulto, ele aprende de forma diferente do que criança aprende. Isso é chamado de quê, Nestor? De
andragogia. O nome não ajuda muito, é meio complicado, né? Andragogia. Todo profissional de segurança deveria conhecer andragogia. Pastor, mas é muito difícil, é muito complexo. Não, é simples. Andragogia é simples. É simples de você buscar esse conhecimento. Tá? Tem um livro muito bacana, que é esse livro aqui da Zezina Belan. Ela mostra, o título do livro é Andragogia em Ação. Como ensinar adultos sem se tornar maçante. De novo, o nome do livro, Andragogia em Ação, como ensinar adultos sem se tornar maçante. Uma maravilha de livro. Uma maravilha. Maravilha. Ensinar adulto é diferente de ensinar criança. E às vezes a gente não percebe isso. Eu vou mostrar para você na tela a diferença da pedagogia para a andragogia. Quando a gente fala das características, né? A pedagogia, o aluno precisa aprender para passar. E não aplicará nada na sua vida. Ó. Quantas coisas você estudou na sua escola que você não aplica na vida? Hein? Quantas coisas? Quando a gente fala de andragogia, o adulto precisa saber por que ele precisa aprender alguma coisa antes de efetivamente ele se empenhar em aprender. Ou seja, o adulto, quando a gente fala de andragogia, ele precisa saber por que eu preciso aprender. Você precisa aprender para desempenhar a sua função melhor. Opa, agora eu tenho um motivo. É igual nos cursos de Descomplicando o GRO e o PGR. Por que a pessoa precisa fazer o curso? Porque alguém mandou? Não. Porque a pessoa, o adulto, sente a necessidade de entender mais sobre o GRO e o PGR e ele vai e faz o meu curso. Ele precisa saber mais sobre isso. Autorresponsabilidade do aluno. Né? Na pedagogia, o aluno depende do professor. O aluno não faz escolhas. Quando a gente fala de andragogia, que é o ensino de adulto, o adulto quer ser visto como capaz de autodireção na aprendizagem. Quando a gente fala de andragogia também, o adulto faz escolhas de como ele vai estudar. Andragogia, pessoal, fundamental. Características, o papel da experiência. Na pedagogia, a experiência do aluno é pouco importante. Afinal, nós estamos falando normalmente de um adulto que ensina a criança. A experiência da criança é pouco importante. A, B, C, repete comigo, criançada. A criança vai lá e repete. Quando a gente fala de adulto, o adulto tem muita experiência. E ele tem diferentes tipos de experiência. E o adulto, ele não lida bem com um ensino que não leva em conta a experiência que ele tem. E, infelizmente, na segurança do trabalho é comum a gente fazer isso. A gente quer tratar tudo como se fosse criança. No DDS, quem fala? Só o técnico. Só o técnico. O trabalhador não participa em momento nenhum. Estamos tratando o adulto como se ele fosse criança. Nos meus cursos, sempre que eu posso, eu faço o esquema da sala em U, né, o formato de U, onde todo mundo pode se ver o tempo todo. Nem sempre é possível. Dependendo dos locais, é meio complicado, porque sala no Brasil é caríssima para você fazer uma locação de sala. E aí, se eu for alugar uma sala para fazer sempre o formato de U, eu vou ter que alugar uma sala com o dobro do tamanho, com o dobro do preço. Tem lugar que a gente paga só de sala R$1.000. Em sala de formato escolar ainda. Se for fazer formato de U, vai gastar R$2.000, R$3.000 só com sala. É complicado. Mas sempre que eu posso, eu faço a sala em formato de U. Agora com a pandemia também não está sendo mais possível. Porque... Enfim, mas... Por quê? Nesse ensino, uma sala em formato de U, todo mundo se vê e é mais fácil da gente trocar experiências. Na andragogia, o adulto, ele quer ser admirado pelo conhecimento que ele tem e pelo conhecimento que ele está recebendo. Então, é uma troca. Quando a gente fala de pedagogia, não. Quando a gente fala de pedagogia, não há troca. O adulto ensina a criança. O adulto senta a criança e fala, vem cá, ó, é assim, assado. Então, existe uma diferença muito grande. Por isso, é
fundamental, meu amigo e minha amiga. Você que ministra treinamentos, palestras, DDS na sua empresa, buscar entender sobre andragogia. Não precisa ir longe, não precisa gastar rio de dinheiro. Com livro. Com livro você já mata isso. Com livro. Mas invista isso na sua equipe e em você mesmo. Você vai ver o tanto que vai fazer diferença para você. O ensino é muito mais do que simplesmente passar um conteúdo. Ensinar, na verdade, é uma troca de experiências. Quando a gente fala de ensino de adulto, né? Troca de experiências. Isso potencializa o aprendizado por demais. Eu sempre me preocupo, né, quando eu vou ministrar treinamento e o pessoal participa pouco. Porque eu sei que se o camarada não está participando, talvez ele não aprenda. É claro que nem sempre é assim. Às vezes o trabalhador, o técnico de segurança, quando ele vai no meu curso, Descomplicando GRO e PGE, às vezes ele não tem nem entendimento do que está acontecendo na sala, porque é recém-formado, ou porque já tem muito tempo de área, mas não se envolveu com segurança, ele não sabe muito, às vezes ele não participa muito. Mas aí eu tento que abaixar o nível do conhecimento ali, para tentar abraçar todo mundo no conhecimento, naquele conteúdo, para que todas as pessoas possam participar. Aí, às vezes, a gente vai fazer o treinamento em empresas, eu percebo que em empresa, as pessoas participam menos. Às vezes, principalmente quando o engenheiro está na sala, o pessoal fica mais, né, retraído. Eu fico preocupado, porque eu entendo o conceito de andragogia. Se as pessoas não participarem, elas não vão aprender, não vão reter aquele conhecimento. Inclusive, até a pirâmide do conhecimento de William Grazer fala sobre isso, né? Quanto mais a pessoa se envolve no conteúdo, mais ela aprende, mais ela retém aquele conhecimento. Então, pessoal, busquem entender sobre andragogia. Se você ensina adultos, você tem que conhecer isso. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.